Boa tarde a todos, ou bom dia, ou boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Por mais uma semana, é sempre um prazer, uma alegria estar aqui para estudar junto com vocês. Hoje vamos ao capítulo número 37, que se chama Conveniência. Livro Renovando Atitudes, Espírito Hamed, médium Francisco do Espírito Santo Neto. E o que nós vamos falar hoje? Sobre amor incondicional, sobre amizades, sobre interesses, sobre agradar o próximo, o quanto a gente vive sempre buscando, querendo e preocupado em agradar o próximo. Sabe como é que é isso que eu estou falando? Vamos falar também sobre famílias e a importância dos limites nessa família, o quanto às vezes a gente não impõe limites e vai se embolando e não se apercebe o quanto isso pode ser prejudicial para a família e para a nossa caminhada. Vamos falar também sobre lei da atração, ou melhor, a sintonia, quanto nós sintonizamos com aqueles ao nosso redor, o que isso colabora e dificulta o nosso processo, a nossa caminhada também. Então vamos lá? Vamos fazer antes a nossa oração, como sempre. Eu convido a todos, quem quiser, é claro, a fechar os olhos comigo, agradecendo primeiramente a Deus Pai. Agradecemos também a Jesus, nosso mestre e guia, nosso amigo. Agradecemos a espiritualidade de luz que nos cerca, que colabora conosco, que nos permite estarmos aqui reunidos mais uma vez, que possamos aprender um pouco mais com os ensinamentos de Hamed, sempre pautados e baseados na doutrina do Cristo, que possamos beber um pouco mais dessa água. Que assim seja, graças a Deus. Então, muito bem, pessoal. Vamos começar? O nome do capítulo, Conveniência, né? Quanto é conveniente, às vezes, na nossa vida, esse movimento com o próximo, esse relacionamento com o outro. Quantas vezes a gente finge que não vê ou passa pano, ou é mais conveniente ser de uma maneira ou de outra, dependendo do caso, do momento, nos nossos relacionamentos. É um pouco disso que Hamed vem falar hoje. Então vamos lá? Vamos começar uns trechinhos que eu separei aqui, que eu achei interessante. Hamed nos diz: fazer o bem pelo único prazer de fazê-lo, amar sinceramente dando o melhor de nós, sem pensar em retribuições. Eis a base do amor incondicional. Aí já parei aqui, porque quando fala de amor incondicional, a gente tem um probleminha nessa história de amor incondicional ainda para entender, né? Nesse processo, nessa caminhada de aprendizado no amor, que é para isso que a gente está aqui, a gente aos pouquinhos vai buscando entender nesses relacionamentos com o próximo, com a família, com os amigos, com os animais. A gente vai entendendo aos pouquinhos, em pequenas doses, o que é amar. Mas ainda assim, acredito eu, a leitura que até Hamed nos traz aqui, acredito eu porque é o Hamed que está dizendo, tá, gente? Não só Hamed, Joana de Anjos e tantos outros, Emmanuel, que esse amor ainda está muito condicionado. Esse amor ainda está um pouco distante da proposta de Jesus, que é esse tal desse amor incondicional. Porque às vezes a gente acredita nesse processo de troca com o próximo e vive muito esperando um retorno, nem que seja a nível inconsciente, mas a gente está sempre dando, não sempre, a maioria das vezes, ok? Dando, esperando receber algo em troca, ou não. Ou talvez a gente verdadeiramente ama por amar, incondicionalmente, como foi Jesus, o amante não amado. Quem fala isso é Joana de Anjos. Vou repetir uma frase que é tão bonita: Jesus, o amante não amado. Será que a gente ama verdadeiramente, incondicionalmente? Ou lá no fundinho a gente espera ali um reconhecimento, um obrigado, uma valorização, uma gratidão do outro? Quando eu falo o outro pode ser o nosso filho, nosso irmão, nosso amigo, nosso colega, quem quer que seja. Que às vezes nesse processo de caridade, como ele fala aqui, o único jeito, amar sinceramente. A gente ainda tem uma visão um pouco
um pouco restrita desse processo da caridade, porque assim, a gente acredita. Quando eu falo a gente, tá, pessoal, às vezes eu me incluo nisso também, e não necessariamente é todo mundo, ok? A gente, eu digo, a gente humanidade, tá? Vamos colocar assim, a gente humanidade. Nós humanidade. Então nós vivemos um processo muitas vezes de que esse que precisa da caridade, não é só a caridade material, a caridade atenção, a caridade ombro amigo, a caridade um ouvido, a caridade é num sentido tão amplo, mas nesse momento que a gente colabora com o próximo, que nós ajudamos esse que necessita de algum tipo de ajuda, normalmente, ou muitas vezes, nós pensamos assim: ah, que bom que eu sou, que eu estou ajudando esse irmão que está em dificuldade. Pausa. Pergunta. E se nós não existíssemos? Será que ele não ia receber o auxílio de alguma forma? Eu respondo sim. Ele receberia o auxílio da mesma forma. A espiritualidade vai sempre prover o que a pessoa necessita. E aí nós, nesse instante, passamos para um outro lado. O lado do que nós somos, na verdade, transmissores. Nós temos aí a oportunidade, eu, você, para quê? Para aprender a amar, a oportunidade de colocar em ação o nosso amor voltado ao próximo, colaborando com o próximo. Nós somos instrumentos da espiritualidade, porque se a gente não existisse, se a gente tivesse desencarnado, o que é que seja, ainda assim esse irmão que está necessitando receberia de uma forma ou de outra esse auxílio. Então nós somos ali o transmissor, nós somos o veículo desse amor, dessa caridade material, dessa caridade psicológica, desse ombro amigo, desse ouvido, desse abraço, desse afago, enfim. Estou aqui generalizando, colocando bem amplamente o que é a questão caridade. E aí a gente vai para aquela frase da doutrina espírita que a gente estuda, escuta muito, mas raciocina pouco, que é a história da fora da caridade não há salvação. Digo melhor ainda, fora do amor não há salvação. Aos pouquinhos a gente vai aprendendo. Então é através da caridade que nós temos a oportunidade de colocar um amor para o próximo em prática, aprendendo a amar. Amar é um sentimento. Então a gente pode ficar na teoria que for aqui, pode falar de amor o que for, mas só nós vamos vamos sentir verdadeiramente esse sentimento, sentir o sentimento de forma mais ou menos profunda conforme a nossa caminhada. É ajudando os outros que nós nos ajudamos. Não porque a gente vai ganhar bônus hora e vai somar na matemática, não. Porque é o sentimento real na proposta da caridade, do amor ao próximo, como Jesus nos ensinou. Eu sei que é muito difícil ainda, que a gente está muito longe, sem dúvida nenhuma, mas aos pouquinhos a gente já consegue perceber em pequenas doses, quando a gente colabora com o próximo, um retorno. E esse retorno é nível de sentimento, não é só de teoria, que é a proposta de felicidade real nesse momento agora, nesse hoje. E aí a gente se choca um pouco com essa proposta do amor do Cristo, desse amor incondicional, que não espera receber nada em troca, porque muitas vezes a gente ajuda, aí o fulano lá não agradece, vira as costas e vai embora, aí a gente diz, ou se não diz a gente pensa, ah, nossa, mas que ingrato, né? Poxa, nenhum obrigado. Poxa, toda ação, como é que é aquela frase? Toda ação merece repreensão, não tem uma frase que é assim? Toda ação merece repreensão. E aí vem um questionamento. Será que não é a nossa expectativa muito alta em relação ao próximo, dessa tal retribuição, que não tem nada a ver com a proposta do Cristo? Ou será que ele estava esperando alguma coisa de nós, daqueles que ele ajudou, daqueles que ele curou, daqueles que estavam em torno dele, e estavam recebendo sempre a caridade, a instrução, o ensinamento, o acolhimento do Cristo? Não só naquela época, hoje em dia também, tá?
Se hoje em dia, de alguma forma, o Cristo nos ajuda, a palavra dele, será que ele está esperando alguma coisa da gente? Sabe o que ele está esperando da gente? O nosso desenvolvimento pessoal. Só isso, pura e simplesmente. Ele ajuda por ajudar, ele ama por amar. Ele não está querendo uma gratidãozinha, ele não está querendo uma retribuição, um obrigado. Com um obrigado ou sem obrigado, o papel dele já foi feito, que é amar. Eu sei que é uma coisa ainda tão difícil da gente falar. Falar às vezes nem é difícil, mas principalmente compreender, internalizar esse tipo de compreensão mais profunda nessa proposta do amor do Cristo. Por isso que é tão difícil ainda, e a gente engatinha, acredito eu, aos pouquinhos, nessas pequenas doses de amor, em pequenos núcleos, em pequenos nichos, que são através principalmente da nossa família, um nichozinho pequeno, dos nossos amigos, um outro nichozinho pequeno, os animais, aquelas pessoas mais afins, aquele círculozinho pequeno. Mas quando a gente tem que buscar uma compreensão mais alargada, com aquela história de amar os inimigos, que amar tudo e a todos incondicionalmente, aí já começa a coçar atrás da orelha e já fica complicado, né? Muito bem, mas aos poucos a gente vai chegando lá. É para isso que a gente está aqui, para aprender a amar. Então vamos voltar à questão da caridade. Caridade, oportunidade do aprendizado do amor. Quem precisa mais da caridade somos nós e não aquele que recebe. Porque aquele que recebe vai receber de qualquer maneira. Agora nós temos a livre escolha, a opção, o livre-arbítrio de ajudar ou não ajudar. A questão da caridade não está lá, a questão está aqui. Interrogação. Será que a gente se questiona disso? Ou a gente fica lá, porque ele precisa e não precisa, sou eu que estou provendo, deixando de prover? Fica a reflexão. Vamos continuando? Vamos lá. Hamed nos diz: a sinceridade é o melhor antídoto para afastar falsas amizades. Convidar à mesa os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, na recomendação de Jesus, é angariar relacionamentos satisfatórios, leais, estimulantes, sem segundas intenções. Talvez por querermos levar vantagem e proveito em tudo, tenhamos atraído para o nosso círculo afetivo amizades vazias, distorcidas, que representam verdadeiros parasitas de nossas energias. Por isso, nos sentimos algumas vezes inadaptados ao meio em que vivemos. Inadaptados ao meio em que vivemos. Como é que ele fala aqui? Parasitas que sugam as nossas energias. Amizade, vamos falar um pouco sobre amizade? Sobre esse processo de sinceridade nas amizades. Ou melhor, o amigo por conveniência. Aquela história de que não tá tudo bem, tá tudo muito bom, a gente tem amigo pra caramba, tá? Tem amizade que é uma maravilha. E quando o negócio não tá tão bom assim, será que a gente tem amigo quando o bicho está pegando mesmo, sabe? Quando a gente está com algum tipo de complicação, com alguma doença, com alguma dor, com alguma dificuldade. Pergunta: quem é que fecha com a gente? Verdadeiramente. Porque normalmente a gente tem lá no Facebook, no Instagram, tenho 10 mil amigos, tem um monte de seguidor, muita gente que dá o like, que bota a carinha feliz e dá aplauso e coraçãozinho. É ótimo isso, sem dúvida nenhuma. Mas será que quantos ali a gente pode contar verdadeiramente? Aquela história que a gente não consegue às vezes nem contar numa mão só. Porque na hora do bom, tem muita gente lá no Facebook, no Instagram, e não só. O Facebook e o Instagram é só uma plataforma, mas antes disso já existia os amigos para aplaudirem a coisa boa, sempre vai ter. Mas o mais importante, na hora do vamos ver, que não tem interesse nenhum, na hora que está ruim, será que o pessoal compartilha conosco também? Quantos a gente pode sentar e conversar e abrir o nosso coração, a nossa dificuldade, verdadeiramente que a gente confia naquela pessoa, saindo dessa superficialidade de que eu viajei, eu comi um prato bonito no restaurante, eu estou com uma roupa nova, eu estou num lugar legal, vou postar,
e compartilhar. Ok, isso é bom também, tá, gente? Não estou criticando. Mas além disso, saindo dessa superficialidade, mais profundo, vamos lá para dentro. Desses 10 mil amigos que a gente tem, quantos de verdade a gente pode contar saindo desses amigos de conveniência? Aquela história que falam, tem uma frase muito dita, no processo de amizade, de relacionamento com o próximo, não só no meio corporativo, no meio empresarial, mas até no meio da amizade, que diz assim: não há almoço grátis. Vocês já ouviram essa frase, que não há almoço grátis? Então, a pergunta é, o que está por detrás? Quais são as verdadeiras intenções do outro e a nossa intenção também verdadeira nesse relacionamento com esse próximo? O que verdadeiramente nos conecta, nos liga com essa pessoa? A proposta de Jesus não tem nada a ver com isso. A proposta de Jesus é o seguinte: não só tem almoço grátis, tem entrada, tem almoço, tem sobremesa e tem cafezinho grátis. A proposta de Jesus é sermos nós mesmos. Jesus foi o que foi, ele é o que é. Gostou? Então me segue. Não gostou? Não tem problema também. Então, nesse nosso relacionamento com o próximo que está ao nosso redor, nesse processo da amizade, principalmente que ele coloca aqui, o que nos liga e quem nos liga a nós, conosco, que convive conosco de alguma forma, de que forma a gente troca. E que troca é essa? É uma troca sincera, verdadeira? Não é? Nessa proposta do Cristo, de que gostou, me segue, sejamos nós mesmos. Vai ter sempre alguém que vai gostar e vai ter sempre alguém que não vai gostar de nós. É normal isso, gente. Não precisa agradar a todos. A gente, por mais que a gente queira agradar a todos, nunca vamos conseguir agradar todo mundo. Sempre falo isso e repito. É normal que vai ter alguém que não bate com a nossa vibração, que não vai com a nossa cara, que não gosta da gente de graça. E vai ter gente que gosta da gente de graça também, pelas nossas ideias, pela nossa vibração, pelo que for, pela nossa aparência física, pelo jeito que a gente fala, pelo sotaque, pelo movimento. Tem gente que vai sempre achar você lindo, maravilhoso, ótima, gente boa, sensacional, e vai ter gente que vai achar você uma porcaria, uma desgraçada, uma soberba, uma arrogante. Então vamos tentar parar de se preocupar com o outro e se preocupar conosco. Já estou adiantando aqui, Hamed vai falar isso um pouco mais à frente. Mas o convite do Cristo, acredito eu, só para a gente fechar aqui esse trecho, é para nós sermos nós mesmos, para a gente tentar, de alguma forma, vivenciar os nossos quereres, as nossas buscas, as nossas ideologias, aquilo que faz sentido para a nossa vida e seguir em frente a caminhada individual. Então que a gente possa seguir em frente aceitando esse convite do Cristo. Ser cristão não é só botar o crachá no peito, mas ser cristão é principalmente reconhecer e tentar entender essa felicidade, é ser feliz. Então o convite está aí até hoje, do Cristo. Faz sentido para você? Ótimo. Não faz sentido também? Tem quem faça e vamos seguir a nossa vida. E como Cristo foi conosco, nós sejamos com o próximo também, da mesma forma. Vamos lá? Vamos continuando. Hamed nos diz: quando esperamos que os outros supram nossas carências e nos façam felizes gratuitamente, não estamos de fato amando, mas explorando-os. Também tirei esse trecho bem pequenininho. Nos fazer felizes gratuitamente, a gente não está amando, mas explorando. Pergunta: quais são as nossas expectativas em relação ao próximo? Será que a gente está com a expectativa que esse próximo possa preencher o nosso vazio, o nosso buraco existencial? Interrogação. Ampliando a relação, não só na amizade, relação conjugal. Quantas vezes a gente se relaciona com o próximo, com o marido, com a esposa, com um amigo, tentando, na verdade, tapar um buraco lá dentro? Alguma carência, alguma insegurança, alguma baixa autoestima?
e a gente, entre aspas, precisa ou acredita precisar desse contato com o próximo, porque sem o próximo eu vou me sentir mal? Será que a busca está lá fora? Ou será que deveria ser aqui dentro, interna, para a gente trabalhar reconhecendo esses pontos fracos, mais frágeis em nós e buscar nos fortalecer? Porque o próximo nunca vai dar para a gente nessa leitura de que a gente está, como é que é? Nos fazer feliz gratuitamente, explorando o próximo como se ele fosse ali um tapa-buraco, como se ele desse a felicidade para nós, que na verdade a felicidade está lá dentro. É difícil entender isso, Nelson? É difícil ainda. É fácil falar, mas o processo é muito individual e, mais uma vez, é de sentimento de cada um. É um processo que aos poucos a gente vai buscando compreender no próximo, mas principalmente, no próximo que eu digo na relação com o próximo, mas principalmente na relação conosco mesmo. Vamos continuando? Hamed nos diz: ao identificarmos jogos de manipulação, procuremos lembrar nossa verdadeira missão na Terra, pois sabemos que não viemos a este mundo a fim de agradar os outros ou viver à moda deles, mas para aprender a amar a nós mesmos e aos outros sem condições. Amar não é só os outros, como Hamed diz aqui, amar a nós mesmos. Amar ao próximo como a ti mesmo. A gente esquece desse a ti mesmo. Mas para amar o próximo eu preciso me amar antes, porque eu só dou aquilo que eu tenho. Como é que eu quero... As pessoas às vezes acreditam, eu amo mais o fulano do que me amo. Você acredita nisso, mas você só pode dar aquilo que você tem. Então se eu tenho 2 laranjas e eu quero dar uma laranja, eu quero dar as 2 laranjas, eu tenho que ter laranja. Porque se eu não tiver laranja, o que eu vou dar? Não vou dar nada. Então o processo de amor te fortalece primeiro, se ama primeiro, se aceita primeiro. E aí sim, naturalmente, aprende a doar para o próximo esse amor que nós temos já lá dentro. Aí você pode doar 50%, 100%, 90%, 70% de você. Agora, enquanto você não se ama, não olha para si, como é que você vai dar alguma coisa para alguém? Você vai dar muito pouco ou quase nada ao que você tem. É um processo de compreensão mais ampliado, mas nessa de querer agradar a todos, como o Hamed coloca aqui, às vezes a gente passa uma vida inteira preocupado com o que os outros vão pensar de mim, tentando agradar, tentando se moldar à ideia do fulano, da fulana da sociedade. Porque será que eu vou ganhar mais like ou menos like naquela foto que eu vou postar? Será que a minha roupa está gira, o meu cabelo, a minha maquiagem, o meu creme, o meu brinco, o meu colar, os meus apetrechos, o meu sapato, a minha bolsa, a minha roupa? Será que eu estou magra o suficiente? Eu não estou? Como é que eu vivo nessa relação com o próximo, sempre tentando me moldar e agradar o fulano ou a fulana? Ou não vou falar aquilo porque ele vai achar mal, ela vai achar ruim, e eu vou desagradar? Até onde a gente está deixando de ser nós mesmos, buscando a nossa compreensão, a nossa leitura, os nossos gostos, aquilo que a gente acredita, se esquecendo da gente? O quanto que a gente foca verdadeiramente no nosso processo, na nossa individuação, naquilo que a gente quer. Aí vem essa leitura, que a Hamed vai falar um pouco mais à frente, com quem que a gente se conecta, com quem que a gente vibra, com aqueles que estão ao nosso redor, que de alguma forma compartilham do mesmo ideal, das mesmas ideias do que a gente tem. O quanto nós nos preocupamos, às vezes, com o mundo lá fora, e muito pouco com aqui dentro, com o nosso eu, com o nosso crescimento individual. E aí, como o Hamed fala aqui das modas, né? Não, mas está na moda, tal. A moda é um sentido que é o seguinte, aí eu faço uma questão, não tenho nada contra a moda, não é moda só de roupa, moda de costumes, de hábitos, essa questão da moda vai muito profundo, tá? Vai muito além, vamos dizer assim. Mas a questão da moda é o seguinte, pergunta, faz sentido para você? Se faz sentido, pode seguir moda, não tem problema nenhum. Agora, se não faz sentido, aí entra aquela outra pergunta. Será que nós, às vezes,
a gente vive nesse comportamento de manada, nesse automatismo sem se questionar, porque todo mundo faz, então também vou fazer, porque está na moda. E aí a gente vive sempre para fora, se iludindo, embaçando a nossa visão para o mais importante, que é o qual? A visão aqui para dentro, porque a gente não tem tempo para olhar para si próprio, e é mais fácil olhar para os outros, para a moda, para me preocupar o que os outros vão achar de mim, o que os outros não vão achar de mim. E passo uma vida inteira, eu vivo a vida inteira o quê? Numa preocupação constante, e aqui dentro eu trabalho muito pouco. Interrogação. Vamos lá, vamos seguindo. A média nos diz: em muitas ocasiões, fundimos nossos sentimentos com o dos outros seres, cônjuge, pais, filhos, amigos, irmãos, e perdemos nossas fronteiras individuais por ser momentaneamente conveniente e cômodo. A partir daí, esperamos sempre retribuições deles, nossos amados, e sofremos se eles não fazem tudo como desejamos. Aí é quando a gente embola essa questão da família nesse relacionamento, e acontece demais isso, demais como a gente tem problemas na família, exatamente por não estabelecer esses tais limites, não, como é que ele fala aqui? Essas tais fronteiras, ou melhor, limites que são muito importantes. O quanto a gente vive em meios familiares que não tem fronteira, não tem barreira nenhuma, é todo mundo embolado com todo mundo. E aí começa nesse processo que a gente acredita que vive a vida do filho, que vive a vida do marido, que vive a vida do irmão, da irmã, mas na verdade ninguém cresce por ninguém, ok? A gente está aqui junto, caminhando junto nesse processo familiar, que é importante, é necessário, nesse crescimento em conjunto, sem dúvida nenhuma, mas o crescimento verdadeiro é individual, o nosso processo é individual, ok? Vou repetir, o processo de crescimento é individual, está todo mundo na família junto, está junto e misturado, para caminhar junto, muitas vezes é um processo de resgate, muitas vezes está um dando base, apoio para o outro, esse processo reencarnatório, nos ajudando, colaborando, dando base, dando solidez para o enfrentamento dessas provas, das tais expiações que vêm na nossa vida, ok, mas não dá para viver a vida do outro. Vamos estabelecer essas fronteiras, esses limites, o quanto é importante. Cada um no seu tempo, cada um no seu momento. Vamos entender isso. E não só entender, entender e respeitar. Porque às vezes a gente entende, mas mesmo assim a gente não respeita e quer viver lá a vida do fulano ou da fulana. Sabe como é que é? Nesse processo sempre se preocupando com a vida do outro, com a vida do meu filho, da minha filha, do meu tio, da minha tia, do meu irmão, da minha esposa, do meu marido. E a preocupação aí dentro, com o seu processo individual, com o seu crescimento. Porque como o Hamed fala aqui, a gente começa a criar de novo. Voltamos à questão da expectativa. A gente começa a sofrer porque o outro não foi como a gente gostaria que tivesse sido, como fosse, como a gente gostaria daquela maneira. Como ele diz aqui, ó, a partir daí, esperamos sempre retribuições deles, nossos amados, e sofremos se eles não fizerem tudo como desejamos. Vamos pegar nessa palavra aqui, sofremos se eles não fazem tudo como desejamos. Expectativa alta é erro de avaliação. Mais uma vez, quanto a gente sofre por expectativa errônea, por esperar demais daquele irmão, daquela irmã, daquele filho, daquela filha, daquele marido, algo que ele não pode nos dar. Lembra que eu falei agora a história do amor, que a gente tem que ter amor para dar amor? Então, às vezes a gente tem alguma coisa e espera que o outro tenha também, mas ele às vezes não tem. E a gente espera que ele tenha aquilo, que ele dê pra gente, que ele haja dessa maneira, mas ele não vai conseguir agir. Porque nós somos espíritos ainda em evolução, em estágios diferentes, e vivemos de maneiras diferentes, e compreendemos a vida de forma diferente. Está cada um em um momento diferenciado.
Tá bom? Vamos lá, vamos seguindo aqui, que já é o nosso último trecho. Hamed nos diz: e para que possamos promover autênticos encontros providos de sinceridade e boas intenções, é preciso que sejamos, primeiramente, honestos com nós mesmos para atrairmos as legítimas aproximações através de nossos pensamentos e propósitos de franqueza. Aí eu separei essa questão da honestidade ou sinceridade conosco mesmo e o quanto é difícil às vezes esse processo de ser honesto, ser sincero consigo. Não estou falando com o mundo lá fora, não. Com a gente mesmo, de se questionar o que verdadeiramente a gente quer, o que a gente busca, o que a gente pensa, qual é a nossa vibração. Aí vem a história da lei da atração, que é muito sutil, mas é real, é verdadeira, é só a gente observar. A lei da atração acontece naturalmente, a gente se envolve, se relaciona com esse próximo de acordo com o que nós pensamos, com o que nós vibramos, com o que nós queremos. É aquela velha história clássica do macaco e banana, formiga e açúcar. Macaco e banana, eu gostei dessa, vai ser a palavra-chave de hoje. Macaco que é banana, anota aí, palavra-chave. Vou continuar aqui. Então o que acontece? É uma atração natural, a gente vai sempre, conforme a nossa vibração, se ligar a nível, nem que seja inconsciente, a gente não precisa buscar, o processo acontece naturalmente, a gente vai, entre aspas, sendo magnetizado, ou através do magnetismo, através da tal da lei da atração, ou a lei da vibração, sendo colocado na nossa frente aquelas pessoas que pensam, que vibram como nós, que têm o mesmo propósito. Normalmente é assim que a gente estabelece os laços de amizade. Não que toda pessoa que vai cruzar nossa frente naturalmente vai ser uma pessoa que pense e vibre como nós, não é isso que eu estou dizendo. Mas nesse processo da relação, de amizade, de fortalecimento, de espíritos afins, é assim que acontece. Então, espíritos afins por quê? Afins porque tem afinidade. E essa afinidade é um processo automático, normal. Então, o importante é a gente focar no que a gente quer, no que faz sentido para a gente. E, naturalmente, vão aparecer, entre aspas, os outros, aquelas pessoas que também vão seguir na mesma direção do que a gente, com os mesmos objetivos, aqueles que vibram conosco. Vibram para melhor ou vibram para pior também. Depende da nossa vibração, o que a gente quer. Se a gente quer uma coisa, vai ter gente que vai colar conosco que também quer essa coisa. Se a gente quer outra coisa, vai ter gente que vai colar para outra coisa. É assim que funciona, é natural. Então, estejamos atentos e observando o que a gente quer, e olhar o entorno de nós, e perceber quem fecha, entre aspas, conosco. Diga o que pensas e direis quem vai estar conosco, seja no plano encarnado como no plano desencarnado. Tá bom? Palavra-chave de hoje: macaco quer banana. Então, se você assistiu até agora, escreve aí para mim, macaco quer banana, para eu saber quem está acompanhando. Espero que vocês tenham gostado como eu. Eu vou encerrando agora, fazendo a oração. Quem quiser, é claro, eu convido a fechar os olhos comigo, agradecendo a Deus Pai, a Jesus nosso Mestre, a espiritualidade amiga. Mais uma vez, obrigado por estarmos aqui, obrigado, Hamed, pelos ensinamentos, que possamos buscar, colocar e estar atento a essas informações, esses ensinamentos na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso relacionamento com o próximo. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, obrigado mais uma vez. Até semana que vem, tá bom? Tchau, tchau.